Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana, tô aqui de novo com vocês pra gente trabalhar nossas aulas de biologia. E hoje a gente vai ter uma aula de ecologia, mais especificamente ecologia de populações. Então, a gente vai conversar sobre as relações, né, entre os indivíduos e entre os indivíduos e o meio, que é justamente isso que a ecologia, o ramo da biologia, a ecologia estuda, que é as relações estabelecidas entre os indivíduos e entre o indivíduo e o meio. E hoje nós vamos trabalhar a ecologia de populações. Eu vou apresentar primeiramente alguns conceitinhos para vocês, para a gente se familiarizando e poder desenvolver o restante da nossa aula. Então tá. Primeiramente, população é o conjunto de indivíduos da mesma espécie que ocorrem em um determinado ambiente em um determinado tempo, em um determinado período. Por exemplo, as onças pintadas do Pantanal Mato Grossense nesse ano de 2020. Então, são os indivíduos da mesma espécie, num espaço determinado, em um tempo determinado. Comunidade. Comunidade é constituída por várias populações. Então, populações são constituídas por indivíduos, indivíduos constituem a população e populações constituem uma comunidade. O habitat é o local onde normalmente ocorre um indivíduo ou população. Então, por exemplo, a população de humanos, de seres humanos, de Sorocaba no ano de 2020. Então, ali onde ocorre aquela população humana é o habitat. Então, a ecologia de populações justamente vai estudar essas relações dos indivíduos da população entre si e dessa população com o meio. Então, existe um campo da estatística que estuda, que desenvolve técnicas para que você consiga estudar o comportamento, os aspectos daquela população a partir de uma amostra. A amostra é um subconjunto de elementos de uma população. Isso significa um grupo de indivíduos daquela população. Porque na natureza é um pouco difícil você conseguir mensurar para você analisar, trabalhar com os aspectos daquela população, você conseguir mensurar, você conseguir contar todos os indivíduos daquela população. Imagina, por exemplo, que você quer analisar um determinado inseto naquela floresta. Então, os insetos, eles se reproduzem, eles têm um grande número de indivíduos. Então, para você contar um por um vai ser muito difícil. Então, nesse ramo da estatística, nesse campo da amostragem, você consegue analisar uma amostra para poder inferir determinadas coisas sobre aquela população. Então, a partir do estudo daquela amostra, você consegue inferir, você consegue dizer coisas sobre a população no geral. Então, só um esqueminha aqui para vocês tentarem visualizar melhor. Então, uma comunidade é composta por várias populações e uma população é constituída por indivíduos da mesma espécie. Por exemplo, os indivíduos triângulos aqui ou os indivíduos retângulos aqui. A amostra é justamente uma parcela daquela população, um subconjunto daquela população que vai ser estudada para que a gente possa inferir determinadas coisas sobre aquela população. Lógico que a população não vai ter 6 indivíduos aqui, né? Porque se fosse 6 indivíduos, dava para analisar toda a população. Mas é só um exemplo, tá, gente? E não necessariamente pega a metade dos indivíduos, é um conjunto, é uma parcela, né? Que aqui eu peguei 3 de 6 por acaso. Bom, como a gente falou, é difícil a gente conseguir mensurar todos os indivíduos, contar todos os indivíduos que compõem aquela população na natureza. Então, para a gente analisar o número de indivíduos, a gente consegue mensurar a densidade populacional. Essa densidade populacional, ela é a divisão do número de indivíduos
que a gente pegou da amostra, dividido pela área que esses indivíduos estão, esse espaço amostral. Então, é o número de indivíduos dividido pela área em que eles estão inseridos. Essa área, né, esse espaço amostral, ele pode ser medido em área, por exemplo, né, as onças em uma floresta, então você vai medir metros quadrados que elas ocupam, né, ou em volume, se você, por exemplo, quer analisar indivíduos que estão em um lago, um rio, uma lagoa, e etc. Então, vamos tentar aqui um exemplo para vocês poderem visualizar melhor, talvez, a densidade populacional. Então, aqui, a densidade de uma população de uma espécie de rã existente em um brejo, sendo que foram amostradas 40 rãs e o brejo tem 200 metros de comprimento por 40 metros de largura. Lembre-se que vocês deverão calcular a área do brejo. Então, primeiramente a gente vai calcular a área do brejo, que é um retângulo, né? 200 metros por 40 metros. E a área do retângulo a gente faz base vezes altura, que dá 8.000 metros quadrados. Então, beleza, a gente já tem a nossa área. E o número de indivíduos são 40 rãs. Então, 40 sobre 8.000 dá 0,005 rãs por metro quadrado. Então, a partir dessa amostra, nesse espaço amostral conhecido, a gente conseguiu mensurar a densidade populacional, que é de 0,005 rãs por metro quadrado nesse nosso exemplo. Então tá. Com o passar do tempo, a densidade populacional geralmente se altera. E como o que influencia na densidade populacional é o número de indivíduos e a área ocupada, as alterações na densidade terão relação com a área e o número de indivíduos. A área que esses indivíduos ocupam, que esses indivíduos estão inseridos, ela pode ser queimada, como por exemplo, o que infelizmente está acontecendo com o nosso Pantanal esse ano, né? De uma maneira muito acentuada. Então, essa área é reduzida, ou o assoreamento de um rio, por exemplo, ele fica cheio de muita terra, muita areia, desce, né, sobre esse rio assoreando, diminuindo o espaço que essa população de indivíduos vai ter. Então, se a gente diminui a área, mas, por exemplo, não altera o número de indivíduos, o que dificilmente acontece, mas numa situação hipotética. Se, por exemplo, o nosso número de indivíduos é 10 e a nossa área primeiro era 5, então a gente vai ter 2 indivíduos por metro quadrado. Agora, se a nossa área é reduzida, por exemplo, a 2, se a gente ainda tem 10 indivíduos, só que agora é 2 metros quadrados, a gente vai ter, em vez de 2 indivíduos por metro quadrado, a gente vai ter agora 5 indivíduos por metro quadrado, o que reduz o espaço e outros fatores, como os recursos, enfim, a gente vai ver mais para frente. Além da área, o número de indivíduos pode ser alterado, né? E o que influencia o número de indivíduos são 4 fatores: a natalidade, a imigração, a mortalidade e a emigração. Sendo que a natalidade e a imigração são fatores que acrescentam indivíduos, aumentam o número de indivíduos. E a mortalidade e a emigração reduzem, decrescem o número de indivíduos. A natalidade são os novos indivíduos que compõem essa população provindos da reprodução. Eles são animais gerados ali daquela população, eles surgem através da reprodução. A imigração são novos indivíduos que vêm de outras regiões, de outros locais, para compor aquela população. Então, os animais chegam, os animais entram nessa nova população, aumentando o número de indivíduos.
A mortalidade são os indivíduos que morrem nessa população, né? E a emigração é a saída de indivíduos. A imigração é a chegada de novos indivíduos e a imigração é a saída desses indivíduos dessa população para as outras regiões. Então tá. A gente consegue então analisar se houve um crescimento ou um decrescimento dessa população através desses fatores, né? Natalidade, imigração, mortalidade e emigração. Então, se eu tenho taxas de natalidade e de imigração maiores do que taxas de mortalidade e emigração, essa população cresceu, ocorreu um crescimento, porque justamente esses dois fatores aumentam o número de indivíduos e esses dois diminuem. Agora, o contrário. Se a gente tem um número de natalidade, de imigração menor do que de mortalidade e de imigração, significa que ocorreu um decrescimento, porque há mais indivíduos morrendo e mais indivíduos saindo daquela população do que chegando e nascendo. Então, a população está decrescendo, está diminuindo. Agora, se o número de indivíduos que nasce é mais ou menos o mesmo que morre, e o número de indivíduos que chega é mais ou menos o mesmo que sai, a população está estável, não há uma variação muito grande, então a densidade populacional quase não se altera. Com isso, nós podemos mensurar o declínio ou o crescimento dessa população, né, que a gente viu com esses fatores. Por exemplo, esse exercício aí. O número de ararinhas azuis em determinada floresta no ano de 2000 era de 300 animais por hectare. Já em 2010, passou para 10 animais por hectare. Calcule a taxa de crescimento ou de declínio dessa população. Beleza. Primeiro passo é a gente calcular a diferença de tempo do nosso estudo. Para quem não está muito familiarizado, esse é o símbolo delta. E o delta, ele significa que você vai estar analisando a variação, no caso aqui, variação de tempo e de densidade. A variação, você subtrai o final pelo inicial. Então, vamos lá. Vamos calcular a diferença, a variação do nosso tempo. O nosso ano final do estudo era 2010 e o nosso ano inicial era 2000. Então, 2010 menos 2000, 10. Então, a variação de tempo foram 10 anos, porque aqui o nosso tempo está sendo, nossa medida de tempo é anos. Segundo passo, a gente vai calcular a diferença da densidade. Então, se no ano de 2000 era 300 animais, no ano de 2010 passou para 100. É o final, que é o 100, menos 300, que é o inicial. O nosso resultado vai ser negativo, porque tinham mais indivíduos por hectare no começo do estudo do que no final. Mas tudo bem. Então, menos 200 animais por hectare. Então tá. O passo final, que é o terceiro passo, é a gente analisar a razão entre a densidade e o tempo. Para a gente ver se é uma taxa de declínio, se o sinal for negativo, ou de crescimento, se o sinal for positivo. Então, nesse caso, a nossa variação da densidade era menos 200 sobre a nossa variação de tempo, que era 10. Isso resulta em menos 20 animais por hectare por ano. O que significa que a nossa densidade, a nossa taxa de indivíduos dessa população decaiu. É uma taxa de declínio, beleza? Porque o nosso sinal é negativo. Isso a gente podia inferir, a gente podia ver já pelo enunciado, né? Porque
se em 2000 eram 300 animais por hectare e em 2010 passou para 100 animais por hectare, e a nossa medida continuou sendo hectare, né, no começo e no final do estudo, e eram 300 no começo e 100 no final, dá para a gente já ver que houve uma redução. Então, a nossa população decaiu, mas a gente conseguiu calcular quanto que foi essa taxa de declínio. Beleza? Bom, falando sobre o crescimento populacional, né? O que aumenta, né? O que cresce a população, como a gente viu anteriormente, é a natalidade e a imigração. O que realmente mantém, o que assegura a manutenção da espécie são os novos indivíduos que nascem, a natalidade. Apesar da imigração também acrescentar novos indivíduos, o que assegura a manutenção dessa espécie mesmo é a natalidade, são o surgimento de novos indivíduos. E essa capacidade de reprodução é chamada de potencial biológico. Alguns animais possuem potencial biológico maior do que outros. Por exemplo, o potencial biológico de ratos é maior do que o de elefantes, porque uma gestação de rato dura entre 20 dias, de 20 a 40 dias. E dessa gestação podem sair de 15 a 20 novos indivíduos. Agora, um elefante tem uma gestação de 18 a 22 meses, ou seja, quase 2 anos de gestação para sair um indivíduo e raramente 2 indivíduos. O que significa que o potencial biológico dos ratos é maior do que o potencial biológico de elefantes. Além desse fator de potencial biológico, existe o fator de resistência ambiental que atua nesse crescimento populacional. A resistência ambiental são um conjunto de fatores ambientais que têm a capacidade de restringir o desenvolvimento da população, de fazer com que aquela população não cresça ou que ela cresça. Por exemplo, predadores, acúmulo de resíduos, a disponibilidade de alimentos, as mudanças climáticas, dentre outros fatores. Ou seja, essa população, ela não está na natureza, ela está inserida em um meio, em um ambiente. E esse ambiente possui fatores que favorecem ou desfavorecem o crescimento dessa população. Existem populações que a gente consegue analisar que são populações não controladas. Por exemplo, se você quer analisar, como eu coloquei aí de exemplo, uma bactéria e tal, você coloca ela em uma placa de Petri e fornece para ela espaço e recursos para que ela se reproduza de forma exponencial, assim, muito, porque não existe fator de resistência ambiental. Ali você está com uma população não controlada. Então, analisando essas populações não controladas, você consegue ver que a princípio elas crescem de forma muito acentuada, assim, porque existe muito recurso e nenhum fator restritivo. Então, essa população, ó, ela cresce, vai crescendo. Só que chega um determinado momento que os recursos disponíveis para essa população crescer, se desenvolver, eles reduzem, às vezes acabam. E também esses indivíduos que surgem, eles geram resíduos que se acumulam naquele ambiente. Então, chega uma hora que a população atinge a capacidade limite daquele ambiente. Como a gente pode ver nesse outro gráfico. Então, primeiro cresce, aí começa a acabar os recursos, o espaço fica pequeno, acumula resíduos, aí atinge a capacidade limite do ambiente. Então, a gente consegue perceber 4 momentos principais. A princípio, a população está se adaptando ao ambiente, então ela vai crescendo, mas de uma forma não tão acentuada, porque ela está se adaptando. Quando se adapta, ela usa todos os recursos disponíveis e cresce de forma exponencial. Vai crescendo.
vai crescendo, até que chega um determinado momento onde há uma resistência do meio, né? Os recursos começam a ficar escassos, o espaço e um acúmulo muito grande de resíduos. Então a população começa a sentir uma resistência do meio. Até que chega um determinado momento onde os recursos acabam, há um acúmulo muito grande de resíduos, atingindo a capacidade limite do ambiente. E depois disso, há pouca variação no crescimento e no decrescimento populacional, porque conforme nasce, morre, não nasce muitos, não nasce, né? Não surgem novos indivíduos, muitos novos indivíduos, porque não tem muito espaço, não tem muito recurso. Essa curva representada aqui nesse gráfico, ela é conhecida como curva sigmoide ou curva logística, certo? Para vocês saberem. E quando a gente coloca em o mesmo gráfico a nossa curva que a gente viu aqui, de crescimento real dessa população não controlada, então a gente tem um crescimento até atingir a capacidade limite do ambiente e uma estagnação, uma estabilização do crescimento populacional pela falta de recursos, pelo acúmulo de resíduos, enfim. E quando a gente coloca a curva de crescimento e a curva de potencial biótico, que é a capacidade de reprodução, porque assim, se não houver resistência ambiental, se não houver, não ou existirem fatores que restringam esse crescimento, a população cresce, 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 cresce. Não igual, né? Ocorre realmente, né? Onde há um limite, uma capacidade limite, a população vai crescendo, vai crescendo. Quando a gente coloca essa curva de potencial biótico e essa curva de crescimento real em um gráfico, a gente gera uma área aqui no meio que corresponde à resistência ambiental. A gente não vai calcular ela agora, nem nada assim, é só para vocês saberem mesmo o que significa, porque é um gráfico que tem curva, enfim, nada a ver, não precisamos saber nem calcular isso agora. Mas, para vocês saberem que quando a gente coloca, né, a curva de potencial biótico, que é a capacidade de se reproduzir, com a curva de crescimento real da população, né, a gente gera uma área que corresponde à resistência ambiental. E como a gente está falando aqui de populações, quando a gente tem a relação de uma população com outra, isso é também um fator de controle populacional. Né, algumas relações entre populações, elas podem ser benéficas e outras podem ser maléficas, né? O que constitui também um fator de controle populacional, porque uma população se relacionando com a outra pode ser bom ou pode não ser. Beleza? E falando só um pouquinho brevemente sobre a relação da população humana, né? Com o passar dos anos, os seres humanos foram desenvolvendo muitas tecnologias e construindo muito conhecimento que tem propiciado cada vez mais um controle sobre essa resistência ecológica, né? Se a gente vê principalmente na área de alimentícia, digo assim, de plantações, né? De criação de animais, porque há uma gama de fatores, né, que a população humana desenvolveu, que a população humana vem construindo para controle dessa resistência biológica, ecológica, como, por exemplo, melhoramento genético, fertilizantes, controle de predadores dos seres humanos e dos animais que os seres humanos se alimentam, vacinas. Então, o crescimento populacional humano tem sido muito acentuado, né, próximo ao padrão exponencial, o que gera alguns problemas, né, de dificuldade para a manutenção do equilíbrio ecológico, né? A gente vê sempre muitas notícias, né? Vocês devem estar familiarizados já com esses com esses problemas, né, que
que a gente vê sempre, né, nas notícias ou até mesmo próximo da gente, né, que é o desmatamento, o acúmulo de lixo, redução da diversidade, entre outros problemas que surgem. Para a gente finalizar, como a gente vai estar falando hoje só de ecologia de populações, entre existem dois tipos de relações, né, que a gente pode estabelecer, que são relações intraespecíficas e interespecíficas. Hoje a gente vai falar só das intraespecíficas, porque são relações entre seres da mesma espécie. E as interespecíficas são seres de espécies diferentes, ou seja, de populações diferentes, que entra na ecologia de comunidades, né? Porque uma comunidade é constituída por diferentes populações. Das relações intraespecíficas, que são de seres da mesma espécie, a gente pode analisar dois tipos, as positivas e negativas. Mas primeiro eu queria só falar que, como a gente viu, né, a densidade populacional pode mudar e uma população muito densa pode apresentar problemas para encontrar recursos e ter condições para desenvolvimento e crescimento dessa população. O que são recursos? Recursos são os fatores consumidos e usados para manutenção ou crescimento dessa população para sustentar essas taxas de crescimento e desenvolvimento populacional. E a condição são fatores abióticos que influenciam no funcionamento dos organismos da população. Por exemplo, a temperatura, a salinidade, o pH. Então, esses dois fatores influenciam, né, mais em populações mais densas, né, porque há um poucos recursos e pequeno espaço para o desenvolvimento dessas populações. Então tá, essas relações intraespecíficas, que são de seres da mesma espécie, que são positivas. São positivas porque quando ocorre essa relação entre os seres, nenhum dos dois sai desfavorecido. Agora, nas negativas, alguém se dá mal na história. Então tá, das relações positivas existem dois tipos. As colônias, que são grupos de indivíduos que estão fisicamente ligados. Em poríferos e quinidários é muito comum a gente ver, a gente conhecer. Pode ser que aconteça de existirem divisões de tarefas e de funções ou não. E o outro tipo é a sociedade, que são um grupo de animais que não possuem ligações físicas entre si. Sociedade biologicamente, né, se a gente pensar, não é tão parecido com a sociedade que a gente pensa quanto nas ciências sociais, né, assim, porque biologicamente, uma sociedade, os indivíduos trabalham pelo conjunto, né, eles fazem, geralmente é uma divisão de tarefas, né, e os indivíduos trabalham pelo bem comum, eles sobrevivem pelo conjunto, né, muito comum não, sociedade a gente pode citar como exemplo abelhas, cupins, formigas, entre outros. Por exemplo, gorilas também vivem em sociedade, né? Enfim. E das relações negativas, desculpa, gente, se estiverem ouvindo meus cachorros. Das relações negativas, existe o canibalismo, que são os seres da mesma espécie, né? Se alimentando de seres da mesma espécie. E a competição intraespecífica. Nessa competição intraespecífica, o que ocorre é uma competição entre os seres da mesma espécie por recursos, que é o que a gente falou ali em cima, que são recursos. Essa competição intraespecífica, a gente pode ver, por exemplo, plantas que são plantadas muito próximas umas das outras. Então, há uma competição por luz, por recursos do solo, por sol ou sombra, né? E dessa competição intraespecífica existe um lado positivo e um lado negativo, né? Porque se você pensar, já que indivíduos da mesma espécie estão competindo pelos recursos,
quando sobrevive um ou poucos, esses são indivíduos mais aptos, né, mais adaptados para sobreviver. Então, são indivíduos que provavelmente vão perpetuar mais a espécie. Mas um lado negativo é que tem um gasto muito grande de energia para competir sempre pelos recursos, né? E pode ser que alguns indivíduos não sobrevivam. Por exemplo, se você colocar muitas sementinhas de uma mesma planta num espacinho só, pode ser que nasça uma ou poucas, ou pode ser que nenhuma se desenvolva porque elas competiram por recursos que não permitiram que todas elas se desenvolvessem, né? Então, pessoal, é isso. A gente vai voltar a falar de ecologia, mas de ecologia de comunidades, né? Que vão ser as relações entre as populações. E eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Fiquem todos bem e até a próxima.